no 7º ano. Eu entendi que a comunidade da Vila da Penha fez 7 anos derrubando as muralhas de Jericó. Primeiro, segundo dia, retiro de carnaval. Eu cheguei no 7º, no último ano. Aleluia. Ai, irmãos, e foi o meu primeiro retiro de carnaval. E eu estava ali por uma mudança, por uma transformação. Eu já havia, no dia 31 de dezembro, eu já havia parado de beber, de fumar, de beber droga. Eu havia feito um voto com Deus. E em fevereiro eu fui parar lá, em Penedo. E meus irmãos, foi algo sobrenatural. Eu já falei isso para a igreja. Nesse retiro de carnaval, porque desde aquele retiro de carnaval, eu nunca mais deixei a apóstola Ari Caetano de ter um retiro de carnaval na nossa igreja. Por causa daquele retiro de carnaval. Eu nunca mais deixei de passar retiro de carnaval em retiro de carnaval. Porque foi no retiro de carnaval que Deus nos chamou. Nós estávamos numa manhã de ministração, o apóstolo Ari Caetano estava ministrando, e eles têm algo muito precioso que eles fazem, que eu já tentei fazer, mas eu preciso entrar debaixo dessa unção. Eu já fiz alguns anos, mas não consegui dar sequência, que é o jejum de 40 dias, por um avivamento nessa nação, que ele falou, e aquilo incendiou meu coração. E ele estava no propósito de 40 dias, junto com toda a igreja, lá no retiro de carnaval. E o nível de unção naquele lugar era muito grande, porque todo culto eu era ministrado, todo culto eu sentia Deus. Eu tive uma visão lá. A primeira vez, duas visões. A primeira visão que eu tive lá, quero compartilhar rápido. Eu já contei isso para a igreja, mas eu quero compartilhar de novo. Eu caí no chão, o apóstolo Caetano, ele começou a ministrar sobre ministérios, sobre medalhas, sobre condecorações, e alguns obreiros começaram a voar longe. Eu era novo na fé, e eu falei, Senhor, eu quero viver isso também. Quando eu falei, eu quero viver isso também, ele não colocou a mão na minha cabeça, eu levei um choque. Eu voei longe, e foi a primeira vez que eu caí no poder. Foi naquele dia, primeira vez, porque eu via todo mundo caindo, e eu falei, eu também quero viver essa experiência, eu também quero viver esse algo precioso. E ele começou a voltar, o pessoal que estava na frente, voltando. E queria algumas pessoas, ele tem pessoas, eu me lembro como se fossem hoje as crianças, todas elas sendo ministradas, orando em línguas. Foi algo precioso. Eu caí, e ali eu tive uma visão. Nessa minha visão havia um grande resplendor, vindo assim bem no horizonte, vindo um grande resplendor. E eu me aproximava daquela visão, e quando eu fui vendo um grande exército vinha marchando na minha direção. Aí eu comecei a pensar no chão, isso é da minha cabeça. Quando eu comecei a pensar que isso era da minha cabeça, nesse grande exército havia um que marchava no meio, à frente, e eu não via a face de nenhum deles, porque era um resplendor muito grande, e eles estavam com armaduras. E quando eu falei, isso é da minha cabeça, aquele que vinha marchando na frente, ele arrancou aquela espada e fez assim. Quando ele fez assim, voou umas palavras assim, incredulidade, separadas sílabas, na minha frente. E aí quando ele embanhou a espada, de novo, ele botou um escudo de frente, estava escrito fé. E eu estava entendendo que o Senhor estava falando para eu ter fé, que aquilo que estava acontecendo era dele para a minha vida. E eles vinham marchando na minha frente, e eu falei, meu Deus, o que vai acontecer comigo agora? Porque o exército está se aproximando de mim. Quando eles se aproximaram de mim, eles ficaram cadenciando a marcha. E aquele que estava na frente me deu as mãos, mandou me levantar. Ele começou a colocar uma armadura em mim e me enfileirou naquele exército. E ele falou, hoje eu estou te chamando para fazer parte desse exército. Foi a primeira visão espiritual que eu tive naquele lugar. Eu guardei aquilo no meu coração, compartilhei com alguns irmãos do Senhor, com muito medo de falar aquilo, com muito temor, mas foi naquele retiro que isso aconteceu. Aí numa outra ministração, o apóstolo Ari estava ministrando lá, novamente, meu irmão, estava uma maravilha. Novamente eu fui para o chão, e aí, antes de eu ir para o chão, ele começou a profetizar sobre ministérios, sobre pastores, sobre coisas tremendas que Deus já está fazendo, que Deus está levantando. E por isso que até nos dias de hoje eu profetizo as mesmas coisas sobre a igreja, ministérios, pastores, obreiros. Até hoje eu levanto isso porque eu acreditei, eu recebi essa palavra. Eu não dava nada por mim mesmo, mas eu recebi essa palavra, porque Deus viu em mim que ninguém via. Amém? E homens ministraram sobre a minha vida, ainda que você, aos olhos naturais, possa olhar e não entender, mas Deus vê o que ninguém vê. E ali eu recebi essa palavra, que eu seria
um ministro do Evangelho. Quando eu recebi essa palavra que eu seria um ministro do Evangelho, eu fui para o show de novo. Sabe o que Deus me mostrou? Deus me mostrou pregando para um povo. Sabe quem Deus me mostrou há 16 anos atrás? Vocês que estão sentados aqui. Deus falou: você vai cuidar de um povo, e vai ser um povo grande. Eu falei: Senhor, mas eu não sei nem falar, o Senhor acabou de me tirar das drogas, quem vai acreditar em mim? Eu não convenço ninguém dentro da minha casa, não convenço a minha mãe, não convenço o meu pai. Como é que eu vou convencer esse povo? O Senhor falou: eu vou fazer aquilo que eu estou te dizendo que eu vou fazer. E hoje, querido, depois de 16 anos, com muita alegria, eu estou tendo o privilégio de receber aqui o apóstolo Ari Caetano, que foi um dos instrumentos de Deus para eu ter essa visão e receber esse chamado, essa confirmação do chamado do Senhor para o ministério. Então, é uma alegria muito grande. Eu queria que com muito carinho vocês recebessem o homem que foi um instrumento de Deus para que eu pudesse receber o chamado do Senhor. Aplauda Jesus pela vida do apóstolo. Tem levantado homens como o apóstolo Ari Caetano e tem sustentado ao longo desses anos. Para a glória de Deus, é muito bom, viu, apóstolo? Depois de 16 anos, ver o senhor bem, com saúde, amém? Crescendo com o ministério, formando obreiros e sendo ainda esse grande instrumento de Deus, amém? Agora com uma experiência muito maior do que aquela de 16 anos atrás, amém? E eu vou sentar aqui quietinho para ouvir o Senhor também, aqui em nome de Jesus, amém? Deus abençoe o Senhor. Olá, queridos, bom dia, a paz do Senhor. Alegria estar aqui com vocês. Queria apresentar para vocês o pastor Rolando. Pastor Rolando de Oliveira já está com Deus há quanto tempo? Mais de 30 anos. Ele é um dos líderes do Ministério Apostólico e ele cuida de uma igreja no bairro de Padre Miguel, do Rio de Janeiro. Pastor Rolando, fica de pé um pouquinho aí para o pessoal te conhecer, né? E ele está se aposentando agora no ano que vem. Um ano, lá, no 7º ano. Eu entendi que a comunidade da Vila da Penha fez 7 anos de Umbanda de Morales de Jericó. Primeiro, segundo, de retiro de carnaval. Eu cheguei no 7º, no último ano. Aleluia. Ai, irmãos, e foi o meu primeiro retiro de carnaval. E eu estava ali por uma mudança, por uma transformação. Eu já havia... No dia 31 de dezembro eu já havia parado de beber, de fumar, de beber droga, havia feito um voto com Deus, e em fevereiro eu fui parar lá, em Penedo, e meus irmãos, foi algo sobrenatural. Eu já falei isso para a igreja, nesse retiro de carnaval, porque desde aquele retiro de carnaval, eu nunca mais deixei a apóstolo Ari Caetano de ter um retiro de carnaval na nossa igreja, por causa daquele retiro de carnaval. Eu nunca mais deixei de passar retiro de carnaval em retiro de carnaval, porque foi no retiro de carnaval que Deus nos chamou. Nós estávamos numa manhã de ministração, o apóstolo Ari Caetano estava ministrando, e eles têm algo muito precioso que eles fazem, que eu já tentei fazer, mas eu preciso entrar debaixo dessa unção. Eu já fiz alguns anos, mas não consegui dar sequência, que é o jejum de 40 dias, por um avivamento nessa nação, que ele falou, e aquilo incendiou meu coração. E ele estava no propósito de 40 dias, junto com toda a igreja, lá no retiro de carnaval. E o nível de unção naquele lugar era muito grande, porque todo culto eu era ministrado, todo culto eu sentia Deus. Eu tive uma visão lá. A primeira vez, duas visões. A primeira visão que eu tive lá, quero compartilhar rápido. Eu já contei isso para a igreja, mas eu quero compartilhar de novo. Eu caí no chão, o apóstolo Ari Caetano, ele começou a ministrar sobre ministérios, sobre medalhas, sobre condecorações, e alguns obreiros começaram a voar longe. Eu era novo na fé, e eu falei: Senhor, eu quero viver isso também. Quando eu falei eu quero viver isso também, ele não colocou a mão na minha cabeça, eu levei um
voei longe. E foi a primeira vez que eu caí no poder. Foi naquele dia. Primeira vez, porque eu via todo mundo caindo e eu falei, eu também quero viver essa experiência. Eu também quero viver esse algo precioso. E ele começou do altar, botando uma pessoa que estava na frente, botando. E queria algumas pessoas, ele tem pessoa, me lembra como se fossem hoje as crianças, todas elas sendo ministradas, orando em línguas. Foi algo precioso. Eu caí. E ali eu tive uma visão. Nessa minha visão havia um grande resplendor, vindo assim bem no horizonte, vindo um grande resplendor. E eu me aproximava daquela visão. E quando eu fui vendo um grande exército vinha marchando na minha direção. Aí eu comecei a pensar no chão, isso é da minha cabeça. Quando eu comecei a pensar que isso era da minha cabeça, nesse grande exército havia um que marchava no meio, à frente. E eu não via a face de nenhum deles, porque era um resplendor muito grande. E eles estavam com armaduras. E quando eu falei, isso é da minha cabeça, aquele que vinha marchando na frente, ele arrancou aquela espada e fez assim. Quando ele fez assim, voou umas palavras assim, incredulidade, separadas sílabas, na minha frente. E aí quando ele embanhou a espada, de novo, ele botou um escudo de frente, estava escrito fé. E eu estava entendendo que o Senhor estava falando para eu ter fé, que aquilo que estava acontecendo era dele para a minha vida. E eles vinham marchando na minha frente, e eu falei, meu Deus, o que vai acontecer comigo agora? Porque o exército está se aproximando de mim. Quando eles se aproximaram de mim, eles ficaram cadenciando a marcha. E aquele que estava na frente me deu as mãos, mandou me levantar. Ele começou a colocar uma armadura em mim e me enfileirou naquele exército. E ele falou, hoje eu estou te chamando para fazer parte desse exército. Foi a primeira visão espiritual que eu tive naquele lugar. Eu guardei aquilo no meu coração, compartilhei com alguns irmãos do Senhor, com muito medo de falar aquilo, com muito temor, mas foi naquele retiro que isso aconteceu. Aí numa outra ministração, o apóstolo Ari estava ministrando lá, novamente, meu irmão, estava uma maravilha. Novamente eu fui para o chão, e aí, antes de eu ir para o chão, ele começou a profetizar sobre ministérios, sobre pastores, sobre coisas tremendas que Deus já está fazendo, que Deus está levantando. E por isso que até os dias de hoje eu profetizo as mesmas coisas sobre a igreja, ministérios, pastores, obreiros. Até hoje eu levanto isso porque eu acreditei, eu recebi essa palavra. Eu não dava nada por mim mesmo, mas eu recebi essa palavra, porque Deus viu em mim que ninguém via. Amém? E homens ministraram sobre a minha vida, ainda que você, aos olhos naturais, possa olhar e não entender, mas Deus vê o que ninguém vê. E ali eu recebi essa palavra que eu seria um ministro do Evangelho. Quando eu recebi essa palavra que eu seria um ministro do Evangelho, eu fui para o chão de novo. Sabe o que Deus me mostrou? Deus me mostrou pregando para um povo. Sabe quem Deus me mostrou há 16 anos atrás? Vocês que estão sentados aqui. Deus falou, você vai cuidar de um povo. E vai ser um povo grande. Eu falei, Senhor, mas eu não sei nem falar. O Senhor acabou de me tirar das drogas. Quem vai acreditar em mim? Eu não convenço ninguém dentro da minha casa. Não convenço a minha mãe, não convenço o meu pai. Como é que eu vou convencer esse povo? O Senhor falou, eu vou fazer aquilo que eu estou te dizendo que eu vou fazer. E hoje, querido, depois de 16 anos, com muita alegria, eu estou tendo o privilégio de receber aqui o apóstolo Ari Caetano, que foi um dos instrumentos de Deus para eu ter essa visão e receber esse chamado, essa confirmação do chamado do Senhor para o ministério. É uma alegria muito grande. Eu queria que com muito carinho vocês recebessem o homem que foi um instrumento de Deus para que eu pudesse receber o chamado do Senhor. Aplauda Jesus pela vida do apóstolo. Tem levantado homens como o apóstolo Ari Caetano e tem sustentado ao longo desses anos. Para a glória de Deus, é muito bom, viu, apóstolo? Depois de 16 anos, ver o Senhor bem, com saúde, amém? Crescendo com o ministério, formando obreiros e sendo ainda esse grande instrumento de Deus, amém? Agora com uma experiência muito maior do que aquela de 16 anos atrás, amém? E eu vou sentar aqui quietinho para ouvir o Senhor também, aqui em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe o Senhor. Olá, queridas. Bom dia. A paz do Senhor. Alegria estar aqui com vocês.
vocês. Queria apresentar para vocês o pastor Rolando. O pastor Rolando de Oliveira já está com Deus há quanto tempo? Mais de 30 anos. Ele é um dos líderes do Ministério Apostólico e ele cuida de uma igreja no bairro Padre Miguel, do Rio de Janeiro. Pastor Rolando, fica de pé um pouquinho aí para o pessoal te conhecer, né? Pastor Rolando é militar e ele está se aposentando agora no ano que vem.